E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsen P&D. Hoje vamos dar continuidade aos nossos vídeos sobre o termostato. No vídeo número 3 desta série, vamos apresentar para vocês a implementação da User Interface dele, para que possa então configurar a temperatura que será o limite de operação para o aquecedor ou sistema de resfriamento. Este vídeo é um oferecimento da Systec. Acessem o site da Systec, o link está aí na descrição do vídeo. Todos os equipamentos utilizados aqui nestes vídeos são fornecidos pela Systec. Então temos o osciloscópio TBS 1102, uma fonte de bancada BK Precision e também um gerador de função que ainda não utilizamos, mas logo será utilizado no próximo vídeo. É isso aí. Vamos ao vídeo de hoje. Então pessoal, dando continuidade ao nosso projeto, hoje vamos trabalhar na interface de usuário, adicionando dois botões para efetuar a configuração da temperatura limite que o dispositivo vai funcionar. Aqui então temos no esquemático a adição de dois push button com dois resistores. Observem que os resistores eles são ligados ao pull-down, eles vão ligados no botão e a GND. A outra extremidade do botão vai ligado a VCC, alimentação de 5 volts. E no nó intermediário, entre o resistor e o botão, temos a derivação que vai para o microcontrolador, o qual chamei de B1 e B2 aqui no esquemático. Então, o B1 vai ligado ao RB3. E o B2 ao RB4. Agora vamos dar uma olhada no código-fonte, onde temos as maiores alterações no projeto. Primeiramente, é importante salientar que este projeto vai fazer uso do Timer 2. Se você ainda não tem conhecimentos a respeito do Timer 2, dê uma olhada nos vídeos aí da WR Kits que o engenheiro Wagner Rambo já tratou sobre o Timer 2 anteriormente, inclusive em vários microcontroladores da família PIC. Vamos continuar aqui então. O que nós temos de diferente no código? Primeiro nós temos aqui nas linhas 14 e 15 a adição dos push buttons. Então temos a definição de PB1 ligado ao port B.F3, o RB3, e o PB2 ligado ao RB4. Nas linhas 18 até a linha 23, nós temos as definições de bits. Então aqui, isso daqui é uma prática muito interessante para a redução do consumo de memória, né? O melhor uso de recursos do microcontrolador. Aqui temos a variável do tipo unsigned short de nome flag_a. Então vamos utilizar essa variável para guardar alguns bits de dados. Aqui temos uma define para o B1 trig, que vai ligado ao bit 0, o B2 trig, que vai ao bit 1, o B1 ao bit 2, B2 ao bit 3 e o set_en ao bit 4 da flag A, que novamente é uma variável do tipo unsigned short, 8 bits. Dando continuidade, o que nós temos ainda de novo aqui é a função do tipo void LeBotões, onde iremos ter as rotinas para leitura dos push buttons que temos agora no projeto. Na linha 36 temos uma variável do tipo inteiro chamada intCycleCounter01. Essa variável será utilizada como um contador que será incrementado a cada estouro do timer 2. Então vamos utilizar esta variável como um parâmetro de tempo. Vocês devem estar se perguntando, mas para que eu vou utilizar uma variável de tempo dentro de um termostato? Aqui vamos ter o seguinte: como temos apenas dois botões, não temos nenhuma chavezinha nem nada para mudar o modo de operação, né? Mudar se vamos estar em modo de set de temperatura ou modo de leitura, vamos utilizar um contador para alterar entre os modos. Neste caso, o que eu implementei aqui é o seguinte: quando se pressiona qualquer um dos botões, seja para incrementar ou decrementar a temperatura, o dispositivo vai entrar no modo de set de temperatura, no modo de configuração, e vai permanecer neste modo enquanto o contador interno não estourar.
Quando estourar este contador, quando ele chegar a um determinado limite, que vamos ver mais para frente, ele vai sair do modo de configuração e retornar ao modo de leitura, sinalizando isto no próprio display de 7 segmentos. É claro que este contador é resetado cada vez que qualquer um dos botões é pressionado, mantendo então ele no modo de configuração por tempo indeterminado, né? Enquanto a pessoa estiver pressionando os botões, ele se mantém dentro do modo de configuração. Parando de pressionar os botões, este contador vai estourar e ele vai voltar ao modo de leitura, ao modo de operação normal. Na linha 37 temos a variável do tipo unSignedShort de nome setTemp. Ambas as variáveis são inicializadas em 0. Né? Linha 39 temos a função interrupt, que é a função de interrupção, né? Uma função interna do microC. E aqui nesta função temos um if que avalia se houve interrupção do timer 2, se o timer 2 ele estourou. Se houve interrupção, ele vai resetar a flag de interrupção e vai incrementar o contador de ciclos. Aqui nós temos a port B.F5, o RB5, no caso, sendo invertido. A cada ciclo de interrupção, vamos utilizar este pino para verificar no osciloscópio qual é a frequência que estamos obtendo no timer 2, na interrupção do timer 2. Aqui na linha 51 temos a função setup. Não temos muitas alterações aqui. Na linha 57 temos a definição do trisB.F3 ou RB3 como uma entrada, né? Então aqui estamos configurando ele como entrada para que possamos ler o botão 1. A mesma coisa para o trisB.F4, o RB4, e o trisB.F5, que é o RB5, é configurado como saída para os testes de interrupção, para verificarmos qual é a frequência que temos na saída, na interrupção do timer 2. Linha 61, estamos habilitando a interrupção global. Linha 62, habilitamos a interrupção de periféricos. E aqui nas linhas 67 e 68 temos as configurações do timer 2. Linha 67, habilitamos o timer 2. E linha 62 é o registrador de configuração do timer 2. Isso aqui está lá na página 53 do datasheet. Vamos dar uma rápida olhada nisso aí. Então aqui na página 53 do datasheet temos a configuração do timer 2. É um registrador de 8 bits, né? Um banquinho de registradores. Aqui temos que o bit 7 não é utilizado, então ele pode ficar em 0. Os bits 6 até 3 configuram o PostScale. Este PostScale nós vamos configurar como 16, então teremos os valores 1111 na configuração do PostScale bit 6 até 3. O bit número 2 ele habilita o timer 2, vamos inicializar ele desligado, então será 0, e os bits 1 até 0 configuram o prescale. Então o prescale será para nós 00. Vamos utilizar então 00 para manter o prescaler em 11. Vamos voltar aqui ao código. Então o bit 7 está em 0, PostScale em 1111, timer inicia desligado e o pré está em 00. Então mantendo ele em relação 1 para 1. Na linha 71 temos a inicialização do DHT11, né? Isso daqui não é diferente do que já tínhamos no projeto anterior. Vamos olhar agora a função main. Na função main, o que temos de diferente é a adição da variável i, do tipo unSignedShort, que vai ser utilizada em um laço for, e a variável value, que será utilizada para o envio dos valores, dos dígitos para o display. Aqui na linha 80 temos a função setup, que é a mesma função que já tínhamos antes para carregar as configurações do processador. Vamos então olhar o que temos dentro do while, né? Nosso while infinito, que prende o processador no loop. Temos então aqui na linha 82 a função leBotões. Vamos ver essa função e o que ela faz. A função leBotões, então, ela vai avaliar se PB1 é 1, que no caso é o push button. Lembrem-se que lá em cima temos o PB1 setado no RB3, então o PB1 está no RB3 e o PB2 no RB4. Então aqui, na função leBotões, neste if, estamos verificando se o
push button foi pressionado. Se o push button foi pressionado, estamos gerando então um evento interno de trigger, colocando o valor 0x1 para dentro de B1_trig. E aqui nas linhas 174 até as linhas 177, temos a avaliação do PB1 e do B1_trig. Se PB1 for 0 e B1_trig ao mesmo tempo já estiver citado, significa que o botão foi pressionado e solto. Então, B1 recebe 1 e B1_trig recebe 0. Este conjunto aqui, que já foi demonstrado em outros vídeos pelo engenheiro Wagner, ele é muito importante para que o software não dispare. Uma vez que o processador ele é relativamente veloz, o tempo que você permanece com o botão pressionado poderá influenciar no software. Então é importante que exista um intertravamento para o botão, de modo que o software não dispare. No caso aqui nós temos o incremento e o decremento de valores em uma variável. Se você apenas avaliar o PB1 e não efetuar um trigger, um intertravamento neste botão, como é chamado em automação, você vai ter esta variável disparando, então não conseguirá incrementar de 1 em 1 o valor, vai depender muito da velocidade que você pressionar o botão. Aqui nós resolvemos este problema, de modo que o valor só será incrementado no momento que o botão for pressionado e solto. A mesma coisa fazemos para o push button 2. Não vou comentar isso aqui, pois é exatamente igual ao que vimos aqui na linha 170 até a linha 177. Vamos voltar à função main. Logo após a função ler_botões, temos um if. E esse if vai avaliar se houve evento no botão 1 e no botão 2, ou se o set_en foi ativo. Então, se botão 1 ou botão 2 ou set_en for 1, ele vai entrar aqui neste if. E o que que nós temos aqui? Inicialmente, na linha 86, verifica-se se o set_en é 00. Se o set_en é 00, ele vai colocar set_en para 1, vai levar set_en para nível lógico alto. E vai também resetar o contador interno que temos lá na interrupção, que já vimos antes, está aqui. Então ele vai resetar este contador e vai ligar o timer 2. Então este contador a partir de agora vai começar a ser incrementado a cada ciclo do timer 2. Na linha 91, estamos verificando se esse contador interno ele é menor do que 500. Se ele ainda é menor do que 500, se ele ainda não estourou, set_en continua em 1. Então, o if continua entrando aqui mesmo que os botões não sejam pressionados. Ele continua entrando aqui no if. Caso não, caso o int cycle counter 1 for maior do que 500, set_en vai para 0. Significa que o contador estourou. Não houve nenhum evento detectado nos botões e o timer 2 é desligado, pois neste momento ele não tem mais nenhuma função para nós. Temos aqui um for. Este for ele vai utilizar a variável i, que já mostramos ali em cima, na inicialização da função, e ela vai de 0 até 3, sendo incrementado de 1 em 1. Então aqui nós temos 4 ciclos, este for vai ser executado por 4 ciclos. Então aqui nós estamos sinalizando que o dispositivo está saindo do modo de configuração. O en_setSeg1 está sendo levado para 0, a mesma coisa o en_setSeg2. Então aqui estamos habilitando o recebimento de dados no 74HC595, responsável pelos 2 dígitos. Vamos mandar o numeral 0. Numeral 0 para os displays significa ligar todos os segmentos. Nas linhas 102 e 103, estamos voltando os en_setSeg 1 e 2 para 1 para bloquear o recebimento de dados, aguardando então 400 milissegundos na linha 104. E novamente na linha 106, habilitamos o 74HC para recebimento de dados e enviamos o numeral 255. O numeral 255 vai fazer com que os segmentos sejam todos desligados. E novamente, linha 109 e 110, bloqueando o recebimento de dados e aguardando 400 milissegundos. O que fazemos aqui é piscar todos os segmentos do display em ciclos de 400 milissegundos 4 vezes, sinalizando então que saímos do modo de configuração.
Então, finalizando este for, ele vai seguir adiante e o sistema volta para a leitura da temperatura no DHT11. Vamos continuar aqui como se o sistema estivesse ainda em modo de configuração. Ele estando então em modo de configuração, vai verificar se houve evento no botão 1 ou se houve evento no botão 2. Havendo evento no botão 1, ele vai resetar o contador de ciclos e vai verificar se o setTemp é maior que 40. Se setTemp é maior do que 40, ele fixa o valor em 40, então não teremos mais que 40 graus para a configuração. Caso não seja maior que 40, ele vai continuar incrementando o valor de temperatura. Se houve evento no botão 2, ele vai novamente resetar o contador de ciclos e vai verificar se o valor setado é menor do que 1. Se for menor do que 1, ele vai fixar o valor em 1. Caso não, vai continuar decrementando. Então aqui nós estamos configurando os valores de limite inferior e superior. Limite inferior é 1 e o limite superior é 40. Vocês podem alterar isso aqui conforme suas necessidades. E aqui na linha 133, copiamos o valor setado vezes 100 para a variável velo. Lembrem-se que o valor que é enviado pelo DHT11, pela função DHT11, ela é multiplicada por 100 para eliminar o ponto flutuante, certo? Então, para que possamos utilizar o mesmo código de separação de dígitos, multiplicamos o valor por 100 e jogamos dentro da variável velo. E finalmente, aqui na linha 134, temos o else do if, que avalia se está em modo configuração ou não, né, e o evento dos botões. Então, caso ele não esteja em modo configuração e nenhum evento tenha sido detectado, ele vai chamar a função DHT11.2, descarregando o valor para a variável temp e depois descarregar a variável temp para a variável velo. Aqui na linha 142 temos a mesma coisa que já tínhamos antes, a diferença só é que foi substituído a variável temp por velo. Então aqui não mudou nada, apenas a variável foi substituída e daqui para baixo nenhuma mudança, exceto a adição dos resets dos botões 1 e 2 na linha 162 e 163 respectivamente. Então isso aqui é importante para que os botões não fiquem presos dentro do software. Então é isso aí, já passamos todo o software, vou compilar e podemos enviar isso aqui para o microcontrolador PIC e testar na bancada. Então pessoal, estamos com o dispositivo aqui montado na bancada. As alterações no projeto, na montagem, são basicamente os dois push buttons com os seus resistores e também observem que foram adicionados aqui um capacitor de 100 nano e aqui em cima também outro capacitor de 100 nano. Esses capacitores são responsáveis por realizar o desacoplamento da fonte, eliminando ruídos que possam ocorrer devido às capacitâncias parasitas presentes na própria protoboard. Eu também estou tendo alguns problemas aqui com o aterramento e esses capacitores ajudam a realizar um pouco de filtragem no que está entrando transiente a partir da própria rede elétrica. Então, nas ligações que foram adicionadas em relação aos push buttons, temos aqui no fio laranja a alimentação de VCC que chega no push button. E aqui temos o resistor de 10K que vai a GND. No nó intermediário entre o resistor e o push button, temos um condutor, esse marrom aqui, que vai ligado ao RB4. No outro push button, o da esquerda, temos a mesma montagem. Fio laranja vai a VCC, 5 volts. Fio marrom, no nó intermediário, vai ao RB3. E o resistor vai do nó intermediário, que vai no RB3, ao GND. E também ao resistor de 10K. O comportamento esperado é que ao pressionar o push button esquerdo, a temperatura setada aumente e ao pressionar o push button direito, a temperatura setada diminui. Ao parar de pressionar os botões, vai dar ali algum determinado tempo que é relacionado ao estouro do timer 2 e ele vai retornar ao modo de leitura da temperatura. Então eu vou colocar agora a ponteira número 1 do osciloscópio ligado ao RB5 para que possamos ver o timer 2 funcionando. Então vamos ver o estouro do timer 2 e qual é a frequência que ele acontece, certo? Ligo aqui o GND
e aqui o RB5. Então, isso aí. A temperatura lida aqui é de 18 graus. Então, vamos testar isso aí. Vou ligar a câmera do osciloscópio e vocês já terão ela aí na tela. Isso aí, gravando o osciloscópio. Aqui nós temos então a leitura da saída do timer 2, o estouro do timer 2. Ao pressionar qualquer um dos botões, vamos entrar no modo set e o timer 2 será acionado para ser utilizado como base de tempo. Isso aí então, né? A escala não está muito boa. Vou alterar aqui a escala. Isso aí. Observem que enquanto eu pressiono o botão do set, o timer continua acionado, certo? Aqui eu já tenho a frequência, né? Eu utilizei a opção Measure, né? Para habilitar o Measure, selecionei o canal que quero e selecionei a frequência, né? Então ele apresenta aqui embaixo a frequência que o timer 2 está estourando. Então, pressionando o botão da esquerda, temos o aumento do set de temperatura, timer 2 ali operando em 121.9 Hz, né? 122, podemos arredondar, e o botão da direita ele reduz o set de temperatura, funcionando como esperado. Se eu solto o botão, não pressiono mais, vai dar um tempinho, ele vai piscar o display e retornar a leitura da temperatura. Antes vocês viram, ó, novamente está acontecendo, que estou pulando entre 21 e 18 graus aqui. Estou com algum problema nesse sensor de temperatura, vou colocar a ponteira que está no RB5 em cima do data do sensor. Aqui, vou dar um zoom, vou aumentar a escala. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Observem que realmente o problema ele não é um problema de leitura, né? Não está no microcontrolador o problema. Temos aqui uma alteração relativamente grande na leitura, né? Observem que são 3 bits que estão sendo alterados, né? E esses 3 bits acabam significando esta alteração de 3 graus na leitura. Então o problema não é a leitura do microcontrolador, mas sim este meu sensor aqui, que por algum motivo está bugando, ele está dando algum erro de leitura. Então é possível que tenha danificado de alguma forma o próprio sensor, e então estou tendo essa leitura errônea quando ele chega entre 21 e 18 graus. Né? Se ele lê uma temperatura abaixo de 18 graus, ele funciona corretamente. E se ele lê uma temperatura acima de 21 graus, também funciona corretamente. O meu problema está justamente entre os 18 e os 21 graus. Mas provavelmente vocês não terão este problema no sistema de vocês. Lembrando então que o osciloscópio é um fornecimento da Systec. Acessem o site da Systec, se precisarem de equipamentos, eles estarão ali aptos a atendê-los. Possuem diversos equipamentos para a bancada, de diversos tipos, desde os mais simples até os mais robustos, né? Que possibilitam até mesmo captura de 16 canais digitais. E vocês também têm este mesmo equipamento aqui, o Tektronix TBS1102B, um excelente osciloscópio de 100 MHz, na minha opinião um dos melhores custos-benefícios atualmente no mercado, e ele está com um preço excelente aí no site da Systec. Então acessem aí o site da Systec, galera. Lembrando também que temos outros equipamentos aqui, né, que também foram fornecidos pela Systec. A fonte de bancada BK Precision 1550 e um gerador de função BK Precision 4001A, que vai até 4 MHz. Vamos utilizar este equipamento aqui, o gerador de função, na semana que vem para testar a saída de potência que irá ligar o aquecedor ou o sistema de resfriamento. Beleza, galera? Bom, pessoal, como eu comentei durante a apresentação da etapa de bancada do projeto, eu tive alguns problemas relacionados com o aterramento aqui no nosso prédio, né? O que causou mais ruído do que seria o esperado
na alimentação do circuito. É claro que um pouco de ruído na protoboard é comum, vocês vão enfrentar esse tipo de problema e pode ser resolvido adicionando os capacitores de desacoplamento. Podem colocar capacitores de 100 nano, 10 nano e 1 nano para ajudar ali no desacoplamento e eliminar ruídos na alimentação. Porém, o meu caso aqui é um pouquinho mais sério e acabei necessitando efetuar algumas outras alterações no projeto para reduzir este problema. Então, para resolver um problema na inicialização bem crítico que eu estava tendo, eu tive que vir aqui nas configurações do projeto, Edit Project, e desabilitar o Brownout Detect. O Brownout, em condições normais, ele deve ser mantido ativo, certo, pessoal? Então, quando forem montar isso aqui numa placa de circuito impresso ou algo mais estável, reativem o Brownout Detect. Porque o Brownout Detect ele é uma proteção para o microcontrolador. Caso as linhas de alimentação elas tenham uma queda de tensão muito abrupta ou não estejam conseguindo fornecer corrente suficiente para o microcontrolador, ele vai desativar, ele vai botar o microcontrolador em pausa ou resetar o microcontrolador para que ele se mantenha funcionando. No nosso caso aqui, como estou tendo já problemas com a alimentação devido à filtragem e ruídos na rede, o Brownout estava causando problemas para poder testar o circuito. Então eu desativei ele momentaneamente até que possa resolver definitivamente o problema relacionado com a rede, com a alimentação. Para teste, se vocês estiverem com problemas, o microcontrolador não está iniciando ou ele está travando na inicialização, resetando aleatoriamente, desativem o Brownout para ver se é este o problema. Se parar de dar o problema, então certamente vocês estão com alguma falha na alimentação, seja ruído excessivo, seja a fonte fornecer a corrente necessária para o microcontrolador operar, ou até mesmo alguma outra falha em relação à alimentação, na flutuação do GND e coisas do tipo. E este foi mais um vídeo trazido a vocês pela BobSimPID em parceria com a Systec AWR Kits. Para não perder os próximos vídeos, assine o canal da WR Kits e clique aí no sininho para receber as notificações no seu smartphone ou computador desktop. Dúvidas, críticas e sugestões, utilizem aí os comentários do YouTube. É muito importante saber como está sendo recebido os vídeos e se estamos utilizando uma metodologia que seja legal para passar o conteúdo. Deem também uma passada no canal da BobSimPID, o link está aí na descrição do vídeo. Os mesmos projetos apresentados aqui nesta série serão também apresentados lá na BobSimPID, voltados a Arduino. Então se você tem interesse em desenvolver o mesmo projeto em Arduino, lá na BobSimPID estaremos desenvolvendo estes projetos. É isso aí, até o próximo vídeo.